pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Sicampo Máquinas e Ferramentas. Hoje a gente vai apresentar toda a linha de rosqueadeiras da Strong, então já ativa o sininho aí, se inscreve no canal, acompanha nas redes sociais que vai estar aqui na descrição e fica aí com o vídeo com o nosso promotor técnico, Marcos. Música? Tem música no fundo, não? Tem. Tem? Olha, isso? No ritmo. E aí, pessoal, tudo certo? Sou o Marcos aqui da Sicampo. Eu acho que a Nicole já me apresentou aí. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as rosqueadeiras, tá? São vários modelos que a gente tem, possuímos 4 modelos de rosqueadeiras, de manuais até mesmo estacionárias aí para sua aplicação. Eu vou começar a falar um pouquinho sobre a rosqueadeira de bancada, que é essa manual aqui, tá? Uma rosqueadeira que ela tem uma potência boa, é uma máquina monofásica, 220 volts. Para essa rosqueadeira aqui, a capacidade de roscamento dela é de meia polegada até 2 polegadas para tubos aí, para uma rede de hidrante, para ar comprimido, para tubulação aí que vai vapor, por exemplo, também vai conseguir. Lembro que a rosca para isso daqui é para tubos galvanizados, perfeito? Então vamos lá. Acompanhe então aqui as placas dela. Vem de meia, 3/4, vem de 1 polegada, 1 polegada e meia e assim vai até 2 polegadas. Lembro também todos vocês que essa rosca aqui, ó, BSPT, que é uma rosca cônica, é ideal para rede de hidrantes aí, para não ter um vazamento, uma dor de cabeça futura, perfeito? Então essa daqui é de bancada, uma máquina que acaba sendo mais versátil, então eu tenho mais aplicações para fazer com ela, numa demanda aí ou numa velocidade maior quando o serviço é pequeno. Agora, quando eu tenho aplicações de uso mais pesado, eu teria com a mesma capacidade, tá, de rosqueamento, de meia polegada até 2, eu teria essa máquina aqui, que é uma máquina estacionária. Uma máquina que, por incrível que pareça, a potência dela é menor, só que o torque dela é maior do que aquela máquina estacionária. Uma máquina aí de 750 watts de potência. Nesse equipamento aqui, diferente do aquele manual, ele vai conseguir fazer o corte, para deixar um corte alinhado, tá? Ele trabalha nesse corte aqui com rodel cortante, que é esse carinha aqui, onde ele vai fazer a pressão em cima desses roletes, que eu não sei se vocês vão conseguir ver de perto aí, mas tem 2 roletes aqui para fazer a pressão e fazer o corte. Então esse corte vai sair o quê? Vai sair um corte alinhado. Também na parte logo após, eu tenho a placa onde são fixadas as facas de corte. São 4 facas em cada placa. Faca que vai de 1 a 2 polegadas e também as menores aqui que é de meia e 3/4. Então isso também já acompanha o equipamento. Essa máquina aqui eu também tenho um ajuste aqui de percurso de rosca, o tamanho da rosca que eu vou fazer. Ela também já possui uma graduação. Pô, se eu vou fazer rosca de meia, eu vou ajustar isso para fazer apenas a rosca de meia. Então eu tenho rosca de meia, 3/4, 1 polegada, 1 polegada e meia e 2 polegadas aqui que vai ser um comprimento maior de rosca. Ah, mas eu posso usar fora dessa descrição aqui? Pode, sem problema nenhum. Mas a entrada da rosca ela vai ficar mais fina. Então vai ficar com um pouco mais de folga, mas eu vou ter um pouquinho mais de aperto também lá no final. Então pode sim, pode utilizar com outra graduação aqui, que vai aumentar o comprimento da rosca, mas eu lembro que ela é cônica. Então ela vai tirar um pouquinho mais da beirada lá onde a rosca fica um pouquinho mais solta, beleza? E também, após o ajuste da rosca, eu vou ter aqui aonde eu consigo fazer o chanfro da parte interna. O rodel cortante atuou, fez o corte, deu uma pequena rebarba ou empurrou o material para dentro. Esse carinha aqui, ele vai fazer o chanfro. Ele vai tirar aquela rebarba da parte interna do tubo. Posso subir ele, jogo para o lado, uso a placa aqui, uso o corte. Então, tem várias variáveis nesses equipamentos aqui. Então, de 2 polegadas eu tenho os 2 equipamentos, né? De meia até 2 polegadas. Então, uma roscadeira aí que eu tenho uma aplicação mais leve e eu tenho uma portabilidade melhor e uma estacionária. As duas precisam trabalhar com refrigeração. Então aqui ela acompanha uma almotolia manual, enquanto essa daqui acompanha uma bomba interna de refrigeração. Boto o óleo de corte aqui dentro. Aconselho a utilizar óleo de corte mineral, tá? Não óleo de corte solúvel, por causa do sistema de oxidação, mas também não teria problema nenhum se utilizasse, a não ser algumas partes
que vão apresentar oxidação, ou enferrujar, aí, como é o linguajar mais popular, né? Então, sair dessas duas rosqueadeiras até 2 polegadas, e a gente também trabalha com uma rosqueadeira que ela vai de meia polegada até 4 polegadas aí de rosqueamento. É uma das máquinas mais vendidas aí do nosso mercado, até por causa que o sistema de hidrante exige uma capacidade maior, né, de passagem de água. Mas para gás já não é mais tanto. Para gás o que a gente acaba vendendo mais seria essa menor, tá? Mas para sistema de hidrante é o que eu aconselho sempre pegar a de 4 polegadas. Uma máquina mais robusta, maior, um pouco mais pesada, que também acompanha, até não comentei, mas as 3 máquinas aqui, elas acompanham já os pés de sustentação dela. Faz a mesma aplicação que essa nos cortes, né? Então eu consigo, até botei um tubo já aqui, eu consigo fazer o posicionamento do corte, faço o fechamento, barra girando, vou dando pressão aos poucos aí para fazer o corte. Tenho o chanfro, que trabalha da mesma aplicação. Vou fazer o avanço dele aqui, ó. Avancei, fiz o chanfro, com a máquina também em rotação. Tiro o chanfro, jogo ele para trás e abaixo, agora sim, para fazer o rosqueamento. Para fazer o rosqueamento, até vou pedir pro filmmaker vir um pouco mais perto aqui, ó. Eu tenho um ajuste bem interessante que nessas máquinas aqui de bancada, né, ou estacionários, eu preciso fazer, que é o quê? O ajuste conforme a capacidade do tubo, ou o diâmetro do tubo. Eu tenho de 2,5 polegadas, 3 polegadas, 3,5 polegadas, 4 polegadas. No caso, esse tubo aqui, ele é de 3 polegadas. Então eu vou iniciar ele para baixo do risco de 3 polegadas para saber se fez a marcação. Isso no começo da aplicação, tá, gente? Depois eu já posso botar ele aqui, ó, que eu vou tirando aos poucos, geralmente é de 3 a 4 passes, depende muito do acabamento que a gente pretende deixar em cima da peça. Depois desse ajuste aqui, eu deixo a peça pronta e venho fazer o teste com alguma conexão para ver se ficou de acordo ou não com o que eu preciso naquela aplicação. Perfeito? Então aqui eu solto ela, deixa eu destravar. Aí, destravei ela. Aqui eu tenho a placa de fixação do material. Como é que funciona essa placa aqui? Essa aqui é a famosa porrada, tá? Agora eu vou estar soltando para mostrar para vocês. Aqui atrás é a mesma coisa. E para mim fazer a fixação, utilizo da mesma artimanha. Vou batendo, fiz a fixação, verifiquei. O alinhamento do tubo também é importante fazer a verificação. Para fazer o alinhamento do tubo, eu vou ligar o equipamento e ver se ele está jogando ou não o tubo, né, em cima da fixação. Para fazer ou para ligar isso daí, eu consigo utilizar a caixa também. As outras máquinas apenas uma rotação. Essa daqui são 2 rotações, a baixa rotação e a alta. A alta rotação eu vou usar de meia polegada até 2 e a baixa rotação é de 2,5 polegadas até 4. Então aqui já está indicando, né? Bem intuitivo. Então tem a descrição aqui de 4 polegadas. Gira um pouquinho a placa e faço o encaixe da marcha. Aí sim eu ligo o equipamento. Vai estar em rotação, verificou que está tudo ok, beleza. Desço o corte, faço o chanfro. Feito o chanfro, desço a placa para fazer o rosqueamento do material. Uma coisa bem importante, gente, que todos os nossos equipamentos, todos eles acompanham todas as facas de corte. E esse daqui em específico, ele vem com 2 placas. Então são 3 jogos de facas, que vai pegar de meia a 3/4, de 1 a 2 polegadas e de 2,5 polegadas até 4 polegadas. Então são 3 jogos de facas e 2 placas. Acompanha o rodel cortante também, né, que já está no equipamento. Esse equipamento aqui, ó, ele está vindo com 2 jogos de facas, então é de meia polegada a 3/4 e de 1 polegada até 2. E agora eu vou falar da queridinha. Essa máquina aqui é um lançamento da Sicampo, é uma máquina mais difícil para encontrar no mercado. Acredito que são poucas as empresas que têm um equipamento desse padrão aqui, que o que ela faz diferente é fazer os tubos de meia polegada até 2, normal, as outras também fazem, mas elas conseguem fazer roscas milimétricas também. Ah, Marcos, mas se eu trocar a faca daqui, eu também consigo. Ah, legal, até consegue sim, mas não vai ter ajuste. Essa máquina aqui me possibilita fazer o ajuste preciso do tipo de rosca que eu quero. Mas onde que eu vou fazer uma rosca milimétrica?
Bom, uma obra, por exemplo, né? Os tirantes de uma empresa, por exemplo, de pré-moldados. É uma aplicação onde se usa. Os tirantes são barras maciças e nas pontas delas existe uma rosca para fazer o travamento disso. Esse equipamento aqui vai fazer de 10 milímetros até 27 milímetros, que é o que acompanha de facas. Tá? Então, de 10 a 27 milímetros acompanha também duas placas. Então, uma placa que é da polegada, né? Então ela vai pegar de meia até 2 polegadas e uma placa que ela vai pegar os milimétricos. Todas elas possuem a graduação, que é o que eu comentei com vocês. Essas máquinas aqui, elas têm as graduações para polegada, mas não tem para o milimétrico. Ela também vai conseguir fazer o corte. Não indico fazer o corte do maciço, então ficou a dica aí. Não indico fazer o corte do maciço, mas para tubo é bem tranquilo, bem utilizado. Também eu tenho o esquema do chanfro, também consigo fazer a parte de rebarbação, como eu consigo com os outros equipamentos também da Strong, tá? Então, equipamentos aí que têm uma qualidade superior do que se encontra no mercado, alta resistência, inclusive a indicação desses equipamentos aqui é para uso industrial, tá, gente? Então, equipamentos de ponta, onde a Sicampo e com a marca Strong procuram aí desenvolver cada vez mais para os nossos clientes conseguirem ter um bom desempenho no trabalho. Então são máquinas de uso extremamente industrial, portátil e estacionárias. Temos a solução aí para você. Profissional liberal ou indústrias aí de alta produtividade. Então, pessoal, conforme prometido, vamos fazer o teste em aplicação, obviamente, né? Num tubo de 1 polegada, essa rosqueadeira da marca Strong, rosqueadeira 220 volts, 2.000 watts de potência monofásica. Então ela acompanha os cocinetes de meia polegada, 3/4, 1 polegada que eu já tenho em cima do equipamento, que é o que a gente vai utilizar, 1 polegada e 1/4, 1 polegada e meia e o baitão, tá? 2 polegadas aí. Máquina extremamente robusta, particularidades, né? Eu achei muito bacana aí para quem trabalha aí com rede de hidrante, aquela rede básica aí que não precisa aí de tubo de 4 polegadas e tal, vai acelerar muito o processo. Existem pessoas ainda que utilizam tubos galvanizados aí para fazer a parte pneumática também das indústrias, vapor ou qualquer coisa do tipo. Galera, essa maleta aqui acaba trazendo uma praticidade muito grande, tá? Caramba, imagina todo o equipamento aqui dentro, botar dentro do carro aí para fazer um transporte bacana. Pô, sinceramente, a Strong mais uma vez pensou em tudo, numa solução completa aí para você, tá? Mas vamos ao que interessa, vamos fazer o teste do equipamento aí. Então, volto a falar, os cocinetes todos eles já acompanham, né? Fácil também para sacar eles, não tem muito segredo. O cocinete, ele vai encaixado, não sei se vão conseguir filmar ali, mas aqui dentro, ó, existe um anel. É esse anel aqui, que ele aparenta estar solto, e realmente ele tá. Esse anel aqui que vai fazer a fixação do nosso cocinete aqui de 1 polegada. Então vou posicionar o cocinete aqui e vou fazer o rosqueamento. Eu tenho como inverter e botar do outro lado? Tem, mas daí eu tenho que virar todo o magazine, eu tenho que tirar todo o suporte para fazer, ou virar o equipamento para operar, por exemplo, uma canhota ou qualquer coisa do tipo aí, para operar do lado de cá, mas tem como fazer também, tá, gente? Vou falar um pouquinho do suporte. Esse suporte aqui é um suporte que extremamente necessário, na minha opinião. Claro, vai ter gente que vai dizer, mas eu consigo operar sem o suporte porque é só segurar firme a máquina. Eu também acho, mas qualquer risco que der de girar o tubo, girar a máquina, eu tô correndo o quê? O risco de me machucar. Então o legal é botar esse suporte aqui, faço a fixação do tubo, do perfil, aqui dentro desse orifício, né? Que ele é ajustável, obviamente, conforme o diâmetro do material a ser usinado, e eu posiciono ele aqui dentro. Ele vai ficar paralelo com o furo e ele que vai dar o guia. Não tem fixação, não tem nada, ele vai só usar como guia mesmo. E é bem simples o posicionamento, tá? Mas extremamente necessário isso daqui para fazer uma rosca aí perfeita na tubulação. Ok? Pessoal, conforme eu falei antes para vocês, essa peça aqui é de extrema importância para fazer todo o rosqueamento aí, é a fixação. Então, olha só, tô utilizando ela, tô fazendo lá em paralelo, obviamente. E aqui também, ó, um alinhamento aqui mais ou menos, que é o que vai me dar o comprimento da rosca que eu vou querer nesse perfil aqui, tá? Posso ir ajustando para frente se eu quiser uma rosca maior? Pode, não tem problema. Vou jogando ele cada vez mais para cá, conforme vai passando a rosca. Mas agora, como eu quero uma rosca curta, só para iniciar e fazer a fixação da conexão, por exemplo, faço a fixação aqui, ó. Vocês vão poder olhar que eu vou fazer uma força um pouquinho maior aqui. Feito aí, feito a fixação.
coloquei esse tubo aqui, é um pedaço curto que eu tenho de tubo aqui, dá mais ou menos 1,5 m só. Coloquei o tubo também com esses grampos aqui, tá? Então, feito isso daí, agora vem a parte operacional de extrema importância. Por favor, gente, isso aqui é de extrema importância aí pro operacional. Óculos de proteção e uma luva aí. Cavaco, corta, vai sair um pouco quente, sim. Então, por favor, óculos de proteção, muito importante, e uma luva também. Essa daqui é uma luva mista, tá? Então, raspa de um lado e do outro lado aí uma napa. Então, uma mista. Muito boa essa luva aqui, aconselho. Também comprar nesse campo, hein? Esse campo tem qualidade. Vamos lá, vamos para a operação. Agora a reversão, retirada então do cocinete. Aí pessoal, rosca feita, rápido, prático e muito útil aí na operação. Pessoal, vocês viram que no vídeo eu fiz sem o sistema de lubrificação. Essa almotolia aqui, ela acompanha com o equipamento. É de extrema importância utilizar ela para lubrificação do cocinete. Se eu não utilizar com lubrificação, vai fazer a rosca? Vai fazer, sim, não tem problema nenhum. Ah, a peça não vai estar suja de óleo, também. Só que o desgaste prematuro do cocinete vai acontecer. Então vai trocar com uma frequência maior os cocinetes por falta de lubrificação. Compreendeu? Fechou? Então, para esse tubo de 3 polegadas que a gente tem aqui, tá? Eu estou utilizando a função ou a velocidade 2 do equipamento, que vai de 2,5 polegadas até 4 polegadas. Eu vou desligar o equipamento e eu vou mostrar para vocês a diferença na prática. A rotação é outra. Então, de 0,5 polegada até 2 polegadas, a rotação é maior, que pode ser utilizado também para o corte, não tem problema. Só acabo forçando um pouco mais o equipamento, ou eu utilizo a rotação certa do equipamento, né, 3 polegadas. Então, estou utilizando aqui a rotação de 2,5 polegadas até 4 polegadas. Bem intuitivo, bem descrito o que funciona para cada uma, né? Então, uma é baixa rotação e a outra é alta rotação. E o que eu uso até quanto? Então, de 0,5 polegada até 2 eu vou usar alta rotação e de 2,5 polegadas até 4 eu vou usar baixa rotação. Bem simples. O equipamento é desligado, vocês estão vendo que o tubo está solto. Então, para mim fazer a fixação, eu vou mostrar para vocês que eu faço uma aplicação leve aqui, dei uma batida aqui, ó. Já fiz a trava do material e aqui atrás eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou girar para quê? Para centralizar o tubo e eu não ter um jogo. Então aqui são 3 apoios também, que funciona da mesma forma. Assim eu estou abrindo ele, né, para pegar até 4 polegadas e agora eu vou estar fechando aqui para pegar 3 polegadas, que é o que a gente precisa para esse tubo aqui. Isso aqui faz com que o tubo fique centralizado, tá? Então eu tenho as 2 placas que já estão centralizadas, fazendo o fechamento delas, obviamente, elas vão centralizar o tubo para fazer o rosqueamento da forma correta. O rosqueamento, ou o corte, o chanfro, enfim. Todas as aplicações que eu preciso fazer. Aí, ó, pessoal, agora a gente tá fazendo o corte. O corte que é feito, ele deixa uma marcação. Ele não gera cavaco. E não gera aquecimento na peça também para destemperar ou qualquer coisa do gênero. Esse tubo que a gente está cortando aqui é um tubo de 3 polegadas. E é onde eu aplico a pressão no rolete de corte, que é o rolete do lado de cá, em cima das rodanas do lado de lá. Vocês podem ver que eu não dou aplicação total. Eu vou aplicando a força aos poucos. Nesse caso, não necessita da lubrificação. Faço o corte a seco mesmo. E o interessante é que agora começou a marcar a parte interna do tubo. Uma coisa bem importante é que no corte eu já botei a velocidade ideal para aplicação. Que aqui eu estou trabalhando com um tubo de 3 polegadas. Então aqui vai a velocidade de 2,5 polegadas até 4 polegadas. Então diminuir a rotação e consequentemente aumenta o torque do equipamento.
Continuo fazendo a pressão. E agora eu já senti que ele cortou. Pronto. Corte feito. Abro a placa, tirei o corte. Posso entrar agora? Não sei se no vídeo consegue ver que existe uma rebarba na parte interna. Mas agora eu posso entrar o quê? O chanfro. Agora, pessoal, eu vou fazendo o ajuste da parte que eu vou querer tirar, tá? Agora já vai começar a marcar a peça. Já achei o ponto de início, onde já fez uma marcação em cima do tubo. Agora a gente vai começar a tornear. Uma parte bem importante que eu preciso comentar com vocês, a primeira passada eu estou fazendo um pouco de força para fazer o corte. Depois ele vai ter a guia. A parte importante que eu tenho que mostrar para vocês é essa parte aqui embaixo. É onde aqui embaixo eu ajusto o comprimento da rosca que eu estou fazendo lá. Ajustou o comprimento, a castanha está solta, ela já abriu as facas de cima e pode ver que isso aqui foi para trás. O que eu vou fazer agora? O recuo. A faca abriu, né? Não está mais em cima do tubo. E o primeiro passe de rosca já foi. Vou fazer o que agora? Levanto esse camarada aqui, já dei o ajuste dele, está em 3 polegadas, que é o diâmetro do nosso tubo. Vou fazer o ajuste agora para tirar mais material. Vou tentar fazer em 3 passadas e depois a gente testa a conexão para ver como é que ficou na rosca. Eu estou usando um pincel para tirar o excesso de cavaco. Sempre trabalhando com segurança. A máquina agora ela se opera sozinha. Eu só vou tirando o excesso de cavaco. Todo o excesso de cavaco fica na bandeja. E a máquina se desarmou. Volto de novo com ela. Ajustei para tirar um pouco mais de material, já dei o avanço de toda a placa. Vamos fazer mais um corte. Tirar o excesso do cavaco, bora para mais um corte. Vocês podem ver que agora a máquina já consegue avançar sozinha, sem a interferência da mão, para fazer qualquer tipo de força. Agora a gente já tem uma rosca aqui, ó, uma crista bem alta e quase pronta. Vamos dar mais um passezinho bem de leve agora. Mais uma vez, limpar as facas. E aí, pessoal, agora eu tenho a rosca limpa, pronta para a gente fazer o teste. Show de bola. Claro que eu estou fazendo na mão, obviamente, essas garras aqui é para botar uma chave, mas é para a gente saber se a rosca ficou legal ou não, tá? Vocês podem ver que eu teria mais espaço aí para conseguir diminuir
né, o tamanho ou o diâmetro, entrar um pouquinho mais aí com a ferramenta, tirar um pouquinho mais. Mas o objetivo aqui é conseguir fazer um bom acabamento. Eu acho que a gente já mostrou que um bom acabamento, em 3 passadas a gente consegue dar. E eu ainda dei uma penteada, né? Acho que dá para ver que não tem dente quebrado, né? Ou canal quebrado. Ela está muito bem formada. Então, máquina bem bacana, fácil de operação, não tem muito segredo. A gente tem o ajuste da velocidade, o ajuste do tamanho aqui, ó, como vocês podem ver, do diâmetro do tubo e também o ajuste das facas. Logo após, eu vou mostrar para vocês como se troca essas facas aqui, mas são pequenos ajustes aí que vão fazer, claro, uma boa entrega aí para vocês num bom ou numa boa qualidade num corte de um tubo galvanizado. Perfeito? Então, pessoal, uma outra coisa aqui que eu vou fazer um vídeo para explicar como é que funciona é a troca das facas, tá? Então, aqui a gente tá com as facas de 2,5 polegadas até 4, mas se eu quisesse abaixo, eu teria que trocar a placa. Mas de nenhuma placa interfere na situação para trocar. Todas elas são iguais. Como é que eu faço? Eu solto o manípulo de ajuste, onde eu tenho o ajuste do corte, né, da altura de corte. A gente estava fazendo a rosca aqui num corte um tubo de 3 polegadas. Então eu soltei a fixação dele, deixei ela solta. Eu forço essa parte do rolete aqui para baixo e eu saco a faca fora. Eu vou até mostrar aqui um pouquinho o porquê que eu tenho que empurrar para baixo esse manípulo, que é justamente essa parte aqui, ó, que ela tem o sistema de trava. Vocês estão vendo aqui? Então o sistema de trava, apertei ela para baixo, vou fazer o ajuste de novo, jogo ela para cima lá, aperto ela para baixo aqui, introduzo, escutei o clique, que tem uma esfera lá dentro para fazer a fixação. Então soltei ela, agora sim. Então indiferente qual for, é o mesmo procedimento. Então, empurro aqui para baixo, tiro a faca, coloco ela de novo, deixei no clique. Pronto. Fácil para trocar também. Aqui o sistema de trava da mesa, a gente já tinha conversado sobre isso, e equipamento demonstrado. Então foi isso, pessoal. Espero que tenham gostado desse vídeo. Já se inscreve no canal, acompanha a gente nas redes sociais e até a próxima. Fechou. Obrigado, gente. Até mais.